Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 3. Suta disse: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar o universo material. Uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo. Do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é, por excelência, eterno em existência espiritual. Com seus olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Nesse corpo há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. São decorados com milhares de elmos e radiantes brincos e são adornados com guirlandas. Essa forma, a segunda manifestação do Purusha, é fonte e semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas, como semideuses, homens e outras, são criadas. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e, para o bem-estar da terra, ele a ergueu das regiões infernais do universo. No milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder, sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não fruitiva. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica, a Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência a Alarka, Prahlada e outros, Yadu, Raya Raya, etc. A sétima encarnação foi Yagna, o filho do Prajapati Ruchi e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança do Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama. A oitava encarnação foi o rei Urshaba, filho do rei Nabhi e de sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição, que é seguido por aqueles que controlaram plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Ó Brahmanas, na nona encarnação, o Senhor, invocado pelos sábios, aceitou o corpo de um rei, Pirtu, que cultivou a terra para produzir vários víveres, e por essa razão a terra se tornou bela e atrativa. Quando houve uma inundação completa, após o período do Chakshushamanu, e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivasvata Manu, alojando em um barco. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usado como batedeira por parte dos teístas e ateístas do universo. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem.
Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrsimha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamana, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali. Embora em seu íntimo desejasse recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele pediu apenas uma doação de 3 passos de terra. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Bhrigupati, aniquilou a classe administrativa, Kshatriyas, 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Sri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati, através de Parashara Muni, e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o rei ateísta Ravana, que estava do outro lado do mar. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor fez seu advento como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo-o, ele removeu o fardo do mundo. Então, no começo de Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Depois disso, na conjunção dos 2 yugas, o Senhor da criação nascerá como a encarnação Kalki e se tornará o filho de Vishnu Yasha. Nessa altura, os governantes da terra terão se degenerado em saqueadores. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Todos os Rishis, Manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Entre esses, incluem-se também os Prajapatis. Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor, com devoção de manhã e à noite, alivia-se de todas as misérias da vida. A concepção da forma universal Virat do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas na verdade o Senhor não tem forma material. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Além dessa concepção grosseira de forma, há outra, ou seja, a concepção sutil de forma, a qual não tem configuração formal e é invisível, inaudível e imanifesta. O ser vivo tem sua forma além dessa sutileza, pois, de outro modo, não poderia ter repetidos nascimentos. Sempre que uma pessoa experimente, através da autorrealização, que o corpo grosseiro e o corpo sutil nada tem a ver com o eu puro, nesse momento ela vê a si mesma, bem como o próprio Senhor. Se a energia ilusória se atenua e a entidade viva torna-se plenamente enriquecida com conhecimento, então, pela graça do Senhor, ela de imediato ilumina-se com autorrealização e assim situa-se em sua própria glória. Desse modo, os homens eruditos descrevem os nascimentos e atividades do não nascido e inativo, que é indesvendável mesmo nas literaturas védicas. Ele é o Senhor do coração.
O Senhor, cujas atividades são sempre imaculadas, é o mestre dos 6 sentidos e é plenamente onipotente com 6 opulências. Ele cria os universos manifestos, os mantém e os aniquila, sem ser afetado de maneira alguma. Ele está dentro de todo ser vivo e é sempre independente. Os tolos, com um pobre fundo de conhecimento, não podem entender a natureza transcendental das formas, nomes e atividades do Senhor, que está atuando como um ator em uma peça de teatro. Tampouco podem expressar tais coisas, seja em suas especulações, seja em suas palavras. Somente aqueles que prestam serviço sem reservas, ininterrupto e favorável aos pés de lótus do Sr. Krishna, que carrega a roda da quadriga em sua mão, podem conhecer o Criador do universo em toda a sua glória, poder e transcendência. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas invocam amor transcendental estático pela personalidade de Deus, que é o proprietário de todos os universos, e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Este Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todas as pessoas e é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Shri Vyasadeva o transmitiu a seu filho, que é o mais respeitado entre os autorrealizados, após extrair a nata de todas as literaturas védicas e histórias do universo. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou, rodeado de sábios, às margens do Ganges, esperando a morte, sem comer nem beber. Este Bhagavata Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o Sr. Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc. As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da ignorância na era de Kali iluminar-se-ão com este Purana. Ó Brahmanas eruditos, quando Shukadeva Goswami recitou o Bhagavatam ali, na presença do imperador Parikshit, eu o ouvi com profunda atenção, e assim, por sua misericórdia, aprendi o Bhagavatam com aquele grande e poderoso sábio. Agora tentarei transmitir-vos a mesmíssima coisa, conforme aprendi com ele e a tenho compreendido.